Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar então da nossa unidade 4, que é fresamento de superfícies planas, certo? Então nós vamos aprender hoje como a gente faz esses fresamentos. O que é fresamento de uma superfície plana? Né? Usinar uma superfície plana é uma das operações mais simples e comum na fresagem mecânica. São operações bem simples, né, pessoal? É a operação que pode ser executada em qualquer tipo de fresador. Consiste em uma retirada uniforme de cavacos a fim de deixar a superfície da peça plana, com um ângulo de 90 graus. Ele, na verdade, faz um ângulo de 90 graus entre a peça e a ferramenta, certo? Podemos ter três casos de fresamento de superfícies planas. A simples, né? A superfície plana simples. A fresagem da superfície plana perpendicular a uma superfície de referência e a fresagem de superfícies planas inclinadas, certo? Então ela se divide, né, em três tipos. Fresagem, por exemplo, de ranhuras retas e canais simples, né? Tu pode usar uma fresa de topo ou uma fresa de disco e tu pode fazer uma ranhura, né, que a gente chama aí de canal simples. O fresamento dessas ranhuras retas é o mesmo que abrir canais retos em uma peça, utilizado para abrir canais dentro de peças, né? Como rasgos de chaveta nós podemos usar, né? Principalmente a chaveta encastrada, que é a parte que se faz o rasgo, uma parte do rasgo vai na polia, por exemplo, se for uma polia que eu for colocar, e a outra parte no eixo. Dutos para lubrificação, entre outros, né? São infinitas coisas que nós podemos utilizar com fresamento simples. É uma operação de fresagem utilizada não apenas para abrir rasgos simples na peça, mas também serve de base para outros rasgos, a fim de abrir caminho para a fresa desejada. Por exemplo, como a T, como a trapezoidal, que é a rabo de andorinha, que a gente conhece, né? Então, o rasgo simples, ele me serve de caminho para outros rasgos mais complexos. Certo? Nós vamos ver isso agora. No caso aqui, eu até coloquei a figurinha ali do rasgo simples em cima para vocês entenderem como é feito o rasgo T. Então, fresagem de ranhuras retas, rasgo em T. A ranhura em T é uma ranhura reta com perfil em forma da letra T. Trata-se de uma ranhura encontrada em mesas de máquinas como planas, fresadoras, furadeiras. As ranhuras em T funcionam como guias também para porcas e parafusos empregados na fixação de peças e dispositivos de máquina. Então vocês viram ali no desenho em cima, né, aquela figura, mostra que tu primeiro faz o rasgo simples, para depois entrar com uma fresa T, certo? Então é assim, rasgos mais complexos eles precisam do rasgo simples, né, com uma fresa de topo cilíndrica, para depois então executar o rasgo mais complexo, que no caso esse é o rasgo T, certo? É feito com uma fresa T, conhecida como também fresa Woodruff, certo? Vamos falar então agora das ranhuras angulares, né? Rabo de andorinha, a gente conhece como rabo de andorinha. Então a fresagem desse tipo de rasgo, né? O mais comum é os tipos trapezoidal, que é esse aí, rabo de andorinha, tanto num sentido inclinado para baixo, como também poderia ser a inclinação inversa para cima, certo? Tem outros tipos de fresa que a inclinação é o contrário. Trata-se de uma ranhura com base plana e laterais inclinadas, né? A base é plana, mas as laterais são inclinadas. Existem várias inclinações, é muito usado 45, 60, 75, entre outros, né? Esse tipo de ranhura funciona para rasgo de encaixe nas peças. Se vocês olharem no nosso laboratório de usinagem, no nosso pavilhão, vocês vão ver que o encaixe ali do torpedo da plana é um encaixe rabo de andorinha. Tem algumas fresadoras também, que tem ali aquela parte do torpedo, lá onde vai o cabeçote, também em rabo de andorinha. E infinitas outras máquinas. É bem importante esse tipo de encaixe, né? Na verdade, ele forma um encaixe, né? Macho e fêmea, certo? Fresagem de ranhuras retas agora em V. Tem duas maneiras de fazer o rasgo em V, a ranhura em V, né?
É uma ranhura reta com perfil de forma da letra V. Trata-se de uma ranhura encontrada em encaixes, em eixos de motores e máquinas. Pode ser obtidas por dois processos. Pela reprodução do perfil da fresa, né? Tu tem uma fresa que ela tem o perfil em V, ela é um disco com inclinação que forma um V, né? E também por inclinação do cabeçote superior. Inclusive a gente vai trabalhar, né, no bloco prismático fazendo com a inclinação do cabeçote superior, que é bastante interessante também. Então tem duas maneiras de fazer esta ranhura, certo? Então agora nós vamos falar da fresagem de ranhuras retas, rasgos escalonados, né? Tipo de uma escadinha, né? De medidas diferentes. Então o rasgo escalonado, que também nós vamos fazer no nosso bloco prismático, né? São rasgos que são feitos puxando coordenadas. Como é que é feito isso? Então os rasgos escalonados são ranhuras caracterizados pelo seu formato em escada, semelhante a degraus de uma escada. Trata-se de uma ranhura encontrada em calços e encaixes, entre outros. Podem ser obtidas através do deslocamento da ferramenta, conhecido como puxar coordenadas. Então nós vamos ver como fazer, né, na fresadora depois essa ranhura, né, tipo escalonada, certo? Bom, sobre ranhuras, né, retas, essas as mais importantes, né, que a gente utiliza. Então serão essas que nós iremos executar depois para vocês, até inclusive fazer o roteiro de como é feito essas ranhuras, né, na fresadora, como a gente procede para fazer essas ranhuras. Então chegamos ao final da nossa aula, pessoal. Assistam os vídeos de apoio para complementar ainda mais sua aprendizagem. Se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito, também dá para dar uma olhadinha na apostila. Dúvidas a gente pode tirar na nossa aula síncrona, né? Ou em algum horário de atendimento a combinar, se for necessário, podemos combinar, certo? Um abraço e até a próxima!